Olá, boa tarde. Começando mais uma live aqui do Aliança, às 15 horas, ao vivo. Hoje a gente vai conversar com a Larissa, uma das nossas associadas que também está com a gente aí há um tempo, que tem curso de formação. Deixa eu ver aqui que tá me informando alguma coisa aqui esse Instagram. Ah, tá certo. Agora parece que tem uma ferramenta nova, né, para criar uma sala de exibição. Bem legal. Mas aí eu vou esperar agora a Larissa entrar para a gente começar a conversar com ela. A Larissa que tem aí mais de 15 anos na sua trajetória do yoga e já formou mais de 70 professores. Né? Então ela está aí nesse trabalho, que é um lindo trabalho, né? de cursos de formação, que é bem trabalhoso, mas também é um lindo trabalho. E a gente vai esperar a Larissa chegar. Boa tarde aí pro pessoal que tá chegando. Boa tarde, pessoal. Retomando as nossas lives, né? Nós retomamos essas lives agora no mês de março. Ficamos um tempinho aí sem acontecer, né? Sem ter as lives ao vivo. E aí voltamos novamente, sempre nas quartas-feiras, às 15 horas, tá? Lembrando que também as lives ficam gravadas lá no IGVT. Você pode assistir quanto quiser, quantas vezes quiser. Tem práticas e aulas muito legais oferecidas lá pelos entrevistados. Então vale a pena dar uma olhada lá no IGTV. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Boa tarde. Maria Lúcia, boa tarde, querida. Tem uma Larissa aqui também, já assinei, boa tarde. Luciana, boa tarde. Estamos aqui à espera da nossa entrevistada de hoje, que é a Larissa Gainer. Não sei se vocês têm acompanhado, espero que vocês estejam acompanhando aí as lives, estejam gostando. Deixa uns comentários pra gente também, tá? Pra gente saber se tá sendo legal, se vocês estão gostando. Quem acessa o IGTV e olha lá as que já aconteceram, deixa uns comentários pra gente. Se vocês gostaram daquelas aulas, a semana passada foi uma aula bem bacana, né? Da Brink Yoga, que é da Renata Von Poser, né? Espero que vocês tenham gostado, foi bem legal mesmo. Oi, boa tarde, Território Yogi, tudo bem? Tô aqui esperando a Larissa, gente. Será que a Larissa mandou alguma coisa? Pra mim não apareceu nada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu só dar uma olhadinha se apareceu alguma coisa aqui. Um convite aqui para Larissa e vamos ver. Mandei no Natureza Interior e vamos ver. Acho que daqui a pouco ela aparece aqui para conversar com a gente. Também, gente, eu vou aproveitar e falar da live que teve no sábado, hein? Sábado teve uma live super legal no Aliança, que foi com a Magali. A Magali, ela é professora de yoga brasileira e está lá prestando serviço, trabalhando em Singapura. E ela tem um trabalho super legal, com aulas para... Ai, agora me fugiu a palavra. Com práticas acessíveis a todos, né? Ela tem essa aula muito legal e esse trabalho bem bacana, vale a pena vocês assistirem essa live
e dá uma olhada lá no trabalho da Magali. Oi, Larissa, eu mandei convite para você lá, aí no Natureza Interior mesmo. Você recebeu o convite, querida? Pode me mandar o convite também para você entrar aqui na live. Tá com algum problema? Agora acho que sim. Só uns segundinhos, pessoal. A Larissa tá entrando aqui com a gente. Olá. Ah, conseguimos. Deu tudo certo. Tudo certo, isso. Tá me É ouvindo? assim, a internet às vezes dá uma demoradinha, né? Tá tudo bem, Larissa? Tá tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo ver? Tô, Sim, tô. A beleza. imagem tá super boa, o áudio também. Maravilha. Tranquilo, Tem tanto tranquilo. tempo que eu não faço live que eu tava procurando tripé, procurando meu microfone Não sei. e não achei nada. Luz, né? Que dá. É, a gente fica. É assim, que na pandemia isso era quase que. Quer dizer, como se a gente ainda não tivesse na pandemia, né? Mas bem naquele auge que a gente ficou com bastante coisa online, né? Isso estava tudo à mão, né? Aham. Agora a vida começou a tomar outros rumos, a gente está em outros caminhos de novo. No meio da pandemia eu tive um filho. E aí depois Então, eu não fiz, mas não consegui mais fazer lá. Então, tá se ajeitando. tá com quanto tempo teu nenê? Ele tá com, fez 8. Ah, que tiquinho, gostoso. Delícia. Larissa, a gente sempre começa essa live pedindo para vocês contarem a história de vocês, essa trajetória no yoga, né? Como começou assim? Como que surgiu o interesse pelo yoga na tua vida? Em que momento? Primeiro, eu queria agradecer o convite da Aliança do Yoga, que é um parceiro, né, nosso, que trabalha aí com a Aliança do Yoga. Então, agradeço imensamente a oportunidade de vocês, para a gente. Eu sempre falo que é um servir ao yoga. Então, a gente utiliza o nosso para recordar um pouquinho dessa inspiração que o yoga traz para a gente. Meu nome é Larissa, eu trabalho com yoga já tem 15 anos. E contando um pouquinho, né, como é o convite aqui, contar sobre a minha história, como que tudo surgiu na minha vida. Quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, tenho 35 agora, tá? Uma garota ainda. Essa carinha de neném. Então, Ótimo. Fique assim anos. quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu tinha dores naquela época da adolescência. Meu grande sonho do mundo era poder usar calçado para ir para festinha e tudo mais. E eu fui no médico. Quando eu cheguei nesse médico, me diagnosticou com uma lordose, e aí ele comentou ali naquela consulta sobre yoga. E aí, um parênteses aqui, eu moro em São Paulo já tem 12 anos, mas eu sou de Vitória, Espírito Santo. E naquela época não existia yoga, não existia estúdio de yoga, nada disso. Tava começando Pilates e tudo mais. E aí, quando ele falou aquela palavrinha yoga, aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, interessante, o que será que é isso? Gente, naquela época não tinha Google, tá? É, Tinha essas coisas, modernidade toda, não era fácil, tanto fácil acesso, mas aquela palavra ficou. Passou ali uma semana, no máximo 10 dias, abriu um espaço de Pilates, aulas de yoga. Uma esquina depois da minha casa. olha. E quando eu olhei aquela palavra na placa, eu falei, nossa, é aqui. E eu fui lá, aí me inscrevi na aula experimental e tudo. Quando eu cheguei lá, que foi o meu primeiro professor de yoga, o Henrique, eu tinha lá os meus 15 anos, 16 anos, ele tinha 14 anos. O Henrique, que foi o meu, Brincadeira. falando seríssimo. Quando eu conto essa história, todo mundo fica assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi um menino para dar. É, menino, garoto. O Henrique, ele era super alto, né? E magro. Eu tenho 1,58, gente.
nem 1,70 e ele altão, assim, magro. E aí na primeira aula ele fazia várias posturas. E quando ele fez a invertida, quando ele virou de cabeça para baixo, ele me ganhou naquela hora. Eu falei, nossa, eu quero pra minha vida. Eu quero fazer isso. Eu sei que eu fiquei em casa e falei com a minha mãe, eu quero, eu quero, eu quero. E minha mãe, que isso? E eu não entendo. Eu falei, mãe, eu quero muito, eu quero muito. E aí eu comecei a fazer aulas de yoga com o Henrique, que tinha 14 anos na Que era época, mais novo que você. e eu, mas que me inspirou ali na... Foi uma super inspiração. E a partir, e a partir daí, que a coisa aconteceu mesmo. Deixa eu só dar uma olhada, né? Fica à vontade. Travei, tô aqui, Oi, tá tudo certo? voltei. Que meu esposo chegou pra... Ele estava picando um pouquinho, mas eu tô focada aqui na internet mesmo. Tá. Mas e aí, esse foi o meu primeiro contato, né, com yoga e contando aí um pouquinho. Então, a partir daí, as coisas começaram a eu praticar, comecei a me interessar. Eu gosto muito hoje de ver os adolescentes chegando, porque eu fui abraçada pelo meu professor na época e ele me incentivou muito a procurar isso. Eu fiz, logo depois disso, eu comecei a fazer cursos de yoga, queria Que ser legal. mais, super interessante, queria ler muito sobre, e eu fiz faculdade, eu fiz biologia, eu sou bióloga, e na época da faculdade eu não tinha estudado yoga com o mestre Arnaldo, que é do Shivan Yoga, meus amigos eram todos ali, era o que tinha em Vitória. E eu tinha muito contato com o De Rose, aqui em São Paulo. Eu vinha para São Paulo na época para saber, porque o que eu tinha acesso de livro era dele. Ele tinha muitos livros Sim. escritos, eu não conseguia ter acesso a Sim. outras. Então, esse foi o primeiro assim, contato na época da faculdade, do yoga, já dava aula, então já tinha tudo aquilo. Terminei a faculdade, aí a vida deu aquela parada, morar no meio mar, numa ecovila e tudo, então deu aquela estacionada. Minha irmã veio morar em São Paulo, falou assim, vamos para São Paulo. Passei o final de semana, eu vim e não voltei mais. E aí vim para São Paulo com uma mochila nas costas para passar o final de semana. Na terça-feira eu estava empregada, eu comecei a trabalhar na loja de roupa. E aí fiquei 1 ano, 2 anos naquela loucura trabalhando em São Paulo. São Paulo era tudo novo, tudo maravilhoso, tinha muitas aulas, né? E muitas coisas diferentes. E aí eu Sim. fui indo, mas eu tinha um foco no trabalho e me perdi um pouco, na verdade, nessa época. E aí o yoga ficou um pouco em stand-by. Quando um belo dia uma amiga, que eu não via há muitos anos, há muito tempo, me ligou e falou assim, Lari, tô indo viajar, preciso de alguém para substituir para as aulas de yoga. Ela dava yoga numa academia em São Paulo. Aí eu falei com ela, falei assim, nossa, tem 2 anos que eu não dou aula de yoga. Falei, como que vai ser isso? Isso era em 2012. Eu falei, como que vai ser isso? Ela falou, ai, eu tô em outra. Aí ela falou assim, vai, com certeza, pô. Na primeira aula que eu fiz pra ela, saí de lá, como que eu abandonei isso na minha vida? Como que eu fiquei 2 anos afastada disso? Aquela mesma semana, eu pedi demissão, eu saí do emprego, e aí eu fui fazer um novo curso de formação de yoga, que foi em yoga integral, que é a modalidade de yoga que eu trabalho hoje. E aí realmente a minha vida mudou 360 graus e realmente transformou. Isso era 2012, 2013, curso, trabalhei no Ashram, né? Formei, fiquei lá um tempo. 2015 eu fui para a Índia. Nossa, eu tô super falando. Se você quiser me Pode perguntar falar, mas a intenção é essa mesma.
É você falar. Alguma coisa tá aberto, né? Não, pode deixar. Qualquer coisa eu pergunto aqui. Na verdade, é tão gostoso a gente contar a nossa história. É, eu acho também. Nós nos inspiramos em histórias, essa é a É, verdade, né? E também acho. nos vemos como seres humanos com história. Quando a gente ouve a história de alguém, nós nos inspiramos, a gente se motiva. Então, eu E é gosto. bacana ver essas diferenças das histórias, né? Como cada um encontrou e tudo. É muito legal. Aí é gostoso. E assim, lembrar também desses fatos, trazer essas por esse momento está sendo gostoso. Gente. Então, Que bom, ótimo. e E aí, aí, 2015, você falou que foi para a Índia, você estava com quantos anos? 2015, eu estava com 24, 24. Nova, novíssima. E aí não tem jeito, né? Índia, Índia não tem jeito. Eu sei que eu morava com um amigo e eu dei para ele, corri de medo, sozinha para ele. Vamos para a Índia comigo? Aí ele falou, como assim? Leva, vamos comigo, eu tenho economias aqui. Na época, gente, o dólar tava tipo 1,50, tá? Naquele tempo. E aí eu Faz falei, tempo. amigo, eu tenho umas economias aqui e tal, um pouco de medo. E ele, hoje ele trabalha com assim, eu vou contar um pouquinho dessa história para você. Manda bala. Nessa época, eu morava em São Paulo e morava perto do Centro Cultural Indiano, fazia aulas de que é de dança indiana, nós fazíamos juntos. E aí, nessa época, eu falei, vamos, vamos. Que legal. E vamos para a Índia sem data para voltar? Eu falei, não, vou colocar uma data, 3 meses. Então, eu fiquei 3 meses na Índia e foi uma experiência muito rica. Foi realmente foi um mar de águas de tudo. Eu já estava formada, já tinha voltado. E aí fomos para a Índia, fiquei lá os 3 meses, então fiz curso lá, morei, fiquei um mês em um lugar chamado que era numa escola de Odissi, e caí numa escola de homens. Eu tive que ficar, era uma só tava homens da dança indiana. Eu tava com esse amigo, que ele é homem e dançarino, e eu, a única mulher lá, né, na história, não podia estar hospedada lá e fiquei naqueles anos. Que Então, demais. enriqueci assim, a história cultural total, porque morei imersa ali numa cultura indiana e recebia perguntas como: você não é casada ainda? Você usa short? Eu não estava com short lá. Vocês usam short, por isso que vocês não se casam, por isso que você não está casada. Então, ouvi muitas histórias da Índia, mas foi muito também de cultura, de viver um pouco. E aí, após essa viagem, eu voltei para o Brasil, e nisso que eu voltei para o Brasil, eu me mudei para Mogi das Cruzes, onde eu estou hoje, e aqui eu montei a minha escola. O Natureza Interior se tornou, na verdade, um espaço físico como um blog, desde 2000. Então, ele já existia de uma forma online. Quando eu voltei da Índia, eu falei, nossa, vou montar uma escola. Tá dando eco? Para mim, não. O assistente aqui. Deve ser alguma celular da boca. Não é do seu? Tá. Mas para você tá ok? Não, eu tô ouvindo ok. Tá. Às vezes acontecem uns cortinhos, mas eu acho que às vezes é um pouquinho de conexão, mas eu tô te ouvindo perfeito. Tá ótimo. E, e aí eu cheguei no Brasil e falei, nossa, agora vou montar a escola e tudo isso em 2015. Em 2016, as coisas pararam, eu fiz a parceria com o Ashram, com o meu professor, com o Yoga Integral, e em 2016 eu fui formar professora. E aí a coisa foi indo, em 2019 teve um desenvolvimento, uma cultura aí com a escola e tudo, e aí começou a história da escola nas formações. Mas essa mudança, eu vejo também desse espaço físico trouxe um pouco mais ficou mais palpável, sabe? Sim. Mas a realização mais intensa e eu conseguia ver realmente, porque eram em muito pouco tempo, a coisa cresceu,
É muito. E em 2000, isso em 2015, e depois disso, passou um ano, em 2017, eu comecei a fazer para a Índia. Eu faço viagens para a Índia, e levo grupos também. Você leva grupos. Levo grupos todos os anos. E hoje eu estou com uma parceira minha lá do Tchau, uma parceira minha, ela tem um espaço de retiro, e a gente vai para a Índia. A última viagem foi em 2020, começou a pandemia. Aí, em breve estarei de volta. Tem uma coisa engraçada, essa história é um pouco pela Índia, né? Não tenho o que falar. Mas quando eu engravidei, gente, a primeira coisa que eu pensei foi assim, como irei para a Índia? Não era como vamos, como que eu vou cuidar de outros seres, assim, como eu vou para a Índia? Como vai ser isso? Quando que eu vou conseguir ir para a Índia, viajar e tudo mais? E É, aí depois as coisas vão se assentando para levar o neném com tudo, na coragem. na coragem mesmo. É isso mesmo. Ô Larissa, e durante a pandemia, como é que foi aí o trabalho da tua escola? Como é que você, que você teve que mudar? Como é que você se organizou? Você aceitou ir para o online? Foi tranquilo? Porque você já tinha um blog já, né? Você já tinha esse feeling da internet. Foi fácil? Em 2018, eu comecei a criar cursos, programas online, então eu já estava um pouco inserida na parte online. Então, quando chegou a pandemia mesmo, eu já estava mais inserida, não foi tão um baque. Mas eu sinto que a pandemia ela tem dois processos, né? A primeira chegada, e, todo mundo entendendo um pouco, os alunos foram muito online. Aí a gente, e aí teve a segunda vez que fechou. Essa segunda vez que fechou, os alunos assim, de aulas virtuais. Então, que essa parte foi um pouco. A segunda vez que a gente fechou, realmente o espaço ele diminuiu. Aí teve queda de alunos. Aí até recuperar, a gente começou a voltar realmente no início do ano agora. Os alunos Tá. voltaram a realmente. O ano passado mais intenso. Mas seguimos firmes e fortes no propósito. Eu acho Isso. que A Jussara falou que realmente está com eco o seu áudio. tá com eco, gente. É, a Jussara escreveu que está com eco. Deixa eu talvez olhar. Eu vou tentar aqui olhar minha internet, tá? Eu vou tentar aqui. Fica à vontade. Então, gente, a Larissa tá dando uma atualizada ali no sinal dela, na internet, tá? Porque algumas pessoas falaram que tá com eco. Oi. E aí a gente volta. Pode falar, vamos ver se Oi. você fala. Eu tô te ouvindo normal. Melhorou, será? Quem tá aí Pra ouvindo a mim gente agora dá tá. um feedback. É, então, às vezes o sinal oscila, dá uns cortezinhos. Eu percebi que tava tendo uns cortezinhos, mas eco eu não tinha percebido. Agora que a Jussara escreveu. E seu marido tinha falado, né? Ele veio aqui dar um toque. Acho que agora tá tudo certo. Vamos ver, se tiver dando eco ainda ou a internet muito ruim, daí vocês me falam, que aí a gente vai Tá. atualizando aqui. Isso. Não, tranquilo. Ô Larissa, então conta pra mim, os cursos de formação que você começou a oferecer foi em que ano? 2016. 2016. 16, Até agora, 70 professores se formaram contigo, né? já tem um pouquinho mais, contando aí. Eu tô com 2 turmas em andamento, então acho que dá um pouquinho mais até. O que acontece? Eu dou cursos fora também, daqui, com essa parceria que eu te falei com a minha amiga, que é um espaço perto de São Paulo, e no Natureza Interior, em Mogi das Cruzes. O Natureza, ele comporta poucos alunos. Então, eu Tá. abro, às vezes, mais uma turma por ano de como está o movimento, né?
Ah, Por exemplo, agora com a maternidade, eu estou precisando de muito mais de ajuda nos cursos e tudo. Mas, então, são turmas de muitos alunos. A gente tem 10 a 12 alunos por turma, tá? que é uma turma legal. O ritmo, menina, o negócio é quando as portas se abrem, né? Como eu falo, quando a gente entra no rio, que é o nosso rio dármico, quando a gente entra aí na nossa missão, não tem portas fechadas, o rio corre, tudo acontece. Simplesmente acontece. Se tem alguma coisa na nossa vida que parece que a gente não tá indo para frente, é bom ajustar a rota. Então, quando a coisa se abriu mesmo, quando o yoga se abriu e eu assumi isso na minha vida, e era esse o caminho, fluiu. Você sentiu assim meio que como uma missão essa de ajudar outras pessoas a entrarem no caminho do yoga ou de guiar essas pessoas dentro desse caminho? Como é que você vê esse seu lado assim de formadora, né? Porque é diferente, não é? O de ser professor e estar ali dando a prática, ensinando isso e aquilo, e de se tornar uma formadora. A responsabilidade. E eu tenho muito essa visão do servir ao yoga, de manter essa chama viva. E é com muita gratidão por tudo aquilo que eu recebi, por todas as coisas que a minha vida se transformou com yoga. Sabe aquela história assim, imagine a sua vida você fazendo outra coisa. Essa atividade na minha vida não existe. Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa a não ser isso que eu faço hoje, nesses últimos anos. Não existe. É claro que todos os caminhos são um desafio. Não é, às vezes, ai, professor de yoga, ai, trabalha com yoga, é tudo lindo, super zen, tudo. Tem os desafios, como todas as profissões têm, mas cada um trabalhando da sua forma. Não tem um trabalho melhor ou pior. Tem aquilo que é com propósito, aquilo que cabe realmente com a sua missão. E a nossa, né? Eu falo a minha, a nossa, como espaço e como família. Toda yogi. É, essa grande comunidade que a gente é isso mesmo. Sim. E é interessante porque o Ravi, o filhote, se chama Ravi, e Ah, com 3 meses lindeza. já estava no curso de formação. Então, ele é o nosso grande mestrezinho. Esse já não tem como tirar o yoga da vida. Na barriga, né? Ele já participava de É, cursos e com 3 meses ele já estava nos cursos. E, gente, ele adora. ah, Ele que adora, lindeza. ele adora os mantras, ele adora toda a atmosfera que tá ali, né? Agora ele começou a Aí. engatinhar, está envolvido nesse meio. E, gente, que coisa maravilhosa. Poder É, isso que eu ia servir, falar, é maravilhoso. e eu falo assim, que a gente serve ao yoga e com o filho eu estou servindo à humanidade, né? Porque eu estou criando aí, sendo um canal para criar outros. É verdade. Ô Larissa, a maioria das pessoas que te procuram para o curso de formação é uma busca interior, deles quererem saber mais e se aprofundar no estudo. Realmente existem aquelas pessoas que estão buscando um outro trabalho, que estão mudando completamente a vida. O que você mais vê, assim? Aquela pessoa... Porque tem muita gente que vai fazer o curso de formação e não necessariamente pretende ser professor de yoga, né? Há muitos que vão se aprofundar. O que você mais vê contigo aí? Olha, 90% das pessoas querem autoconhecimento, querem se conhecer, conhecer mais o yoga, se aprofundar no yoga. E os 10% já têm aquela certeza de que querem trabalhar com yoga. E olha que eu estou sendo talvez, nem sei se é mais de Você 90%. está arredondando um pouquinho. Mas é interessante porque no caminho a coisa se faz. Às vezes a pessoa ela chega procurando ferramentas para se conhecer mais e acaba se tornando um grande professor de yoga. Aqui eu tenho um exemplo, acabei de ver que uma aluna minha, não sei se ela está na live ainda, mas entrou, que é a Dani.
no meio do curso de formação, ela não tinha se formado ainda e ela tem uma academia. Ela é educadora física. E procurou o yoga por autoconhecimento e tudo. E aí eu sei que quase no final, no metade do curso pro final, ela chegou para mim e falou: Lari, tem uma aluna querendo yoga, aulas de yoga. Ela falou: você acha que eu tô preparada? E aí eu virei para ela e falei assim: quem sou eu para falar se você está preparada? A vida não está te convidando? A vida em si é o grande chamado, é a grande professora. Eu falei: experimenta. E hoje ela, incrivelmente, ela é uma super professora, tem aulas de yoga no espaço dela, né? A escola dela, então um super exemplo aí para Que as pessoas legal. que chegam através do autoconhecimento e às vezes a coisa se transforma. E a vida é assim mesmo, né? As coisas vão acontecendo, vão entrelaçando. Tem um recadinho aqui do professor Shivan. Ele colocou assim, ó, o áudio melhorou. É o retorno do áudio do outro lado que às vezes dá eco. Talvez se diminuir o volume do áudio melhore. Vamos ver, Será? eu vou até diminuir o meu também. Pronto. Quem Vamos sabe? diminuir? Eu Quem tô te sabe ouvindo. melhor. Você tá me Eu ouvindo? melhorei, eu diminui um pouquinho também, professor. Obrigada, viu? Ô Larissa, fui ler a pergunta estava na cabeça e ela sumiu. Vai voltar. Não, voltou. Ô Larissa, e fala pra mim assim, dentro dessa tua trajetória do yoga, muita coisa te encantou, muita coisa passou e você tomou escolhas, né, de seguir essa linha ou aquela linha, Uhum. né? Então conta pra gente assim, o que você entrou em contato desde a Índia, onde você foi, a formação que você fez, o encontro com o The Rose e tudo mais. O que que te encantou, o que que te puxou, qual linha que te puxou ali pelo braço e falou, ó, caminha desse lado aqui. É, é assim, yoga, gente, é um leque de opções, não tem como negar isso. E eu não vejo negatividade nesse ponto. Tem algumas pessoas que falam, ai, porque yoga é uma coisa só, fica se dividindo, dividindo, dividindo. É, Eu acredito que as divisões, é claro que nós perdemos um pouco da tradição ali do núcleo, mas isso abre as possibilidades para outras pessoas se atraírem. Às vezes eu me atraio por um determinado tipo de yoga nesse momento. Outra pessoa se atrai por outro tipo. Então, isso abre um pouco esse leque das possibilidades das pessoas se atraírem naquele momento. Não quer dizer que a pessoa sim, vai escolher aquele método e vai seguir aquele método para o resto da vida. Mas aquele sim, primeiro pontapé, aquele primeiro start surgiu a partir daquela modalidade que estava ali. Ou usar tanga, ou é virar de cabeça para baixo, ou é fazer sequências. Enfim, não tem certo e não tem errado. Mas eu passei por muitas escolas e sou muito grata a isso, por essa curiosidade sagitariana. Eu sou sagitariana, então gosto muito de buscar, de coisas novas, de experimentar. de E conhecer, passei né? conhecer, nossa, adoro. Mesmo hoje, depois de anos formando professores, sendo professora de yoga, eu vou para São Paulo quando tem tempo. Às vezes eu faço aulas de yoga com outros professores, com outras modalidades, porque eu Isso é acredito que a muito gente tem que legal. experimentar. Não é Isso é encerrado, muito não é legal. caixinha, não existe esse é o meu O e esse é o aprendizado não acaba, né? e então eu segui vários. Quando eu cheguei no Yoga Integral, quando eu cheguei no Aurobindo, quando eu entrei em Auroville, eu fiquei encantada. Talvez um pouco por essa história desse olhar mais amplificado, esse olhar mais integral e não tão separativista de esse é o meu, esse é o melhor, o seu é pior. Então, quando eu ouvi, né, pela primeira vez falando, olha, nesse yoga nós não buscamos as diferenças e sim as semelhanças. Isso me cativou. Eu falei, opa, é, então, tudo isso que eu já vivi na minha vida não precisa ser ignorado. Todas essas escolas que eu já fiz parte, todos esses cursos, essas formações que eu já fiz, não precisam ser jogadas fora. Eu posso utilizar isso na minha aula, eu posso utilizar isso como ferramenta. Eu falei, interessante. E aí eu fui cada vez mais entrando, adentrando nesse universo integral, do ser integral. Então,
cada escola que eu passei teve o seu momento e faz parte dessa minha história agora. E eu consigo abrir espaço no yoga integral para que isso seja colocado para fora. Então, quando eu entrei em contato realmente com essa filosofia, com esse grande mestre, né, que é o Aurobindo, extremamente artístico, filósofo, essa coisa me cativou demais. Em Auroville, exala yoga, mas não é um yoga de tapetinho, um yoga só de asanas, mas é um yoga, assim, encantador. Você vê a arte em tudo, essa união em tudo, e todos, você vê, lá tem os grupos, né, que são os prédios ou os locais da França, do Brasil, do Nepal, e todos eles com eventos, todos eles com... É muita música, muito teatro, enfim, é muito É gostoso. acolhedor, né? É acolhedor demais. E eu acho que um pouco essa palavra define o yoga integral como acolhedor e não um outro lado mais rígido, né, mais Sim. fechado, mas um abraçar as possibilidades da vida, as multiplicidades. E aí as pessoas que te procuram para práticas, Olha, iniciantes, você passa essa visão também, né? é interessante porque as pessoas não conhecem muito, né? É, Fala assim, é aula de yoga integral, mas é parecido com o quê? Que yoga é esse? Né? Tanto alunos que chegam para os cursos de formação como alunos de aulas regulares, sim. e Praticantes, é. os praticantes. E a gente tem que explicar, tem que falar. Quando eu falo de asanas, né? De asanas, eu falo assim, é parecido com Hatha Yoga, porque parece um pouco. Sim, É o que é mais próximo ali. Mas preciso explicar a filosofia, preciso explicar também a outra parte. Essa, essa unificação de tudo, de ter uma aula que tem mantras, de ter uma aula que tem um flow, de ter uma aula que tem exercícios, por exemplo, de Kriya Yoga também, enfim. Então, a gente tem que explica um tem que pouco, ser. né, tudo isso. Mas a Sim. maioria chega falando, qual que é a diferença desse yoga e dos outros yogas? E aí a gente tem que falar, olha, nós buscamos não as diferenças, mas as semelhanças. Yoga é isso, isso e isso. As pessoas estão acostumadas a saber, quem não está no nosso, né, no nosso mundinho aqui, está acostumado a ver o yoga da TV, o yoga da revista, o yoga do Instagram, né? Então tá em busca um pouquinho ali da postura, da estética, né? Você sabe? E isso é legal também, você não acha? Porque, mas é uma propaganda meio assim. Não, as pessoas, se isso é difundido, as pessoas chegam até nós e aí entram num caminho, não é legal? Sim. Você sabe que essa história toda de mídias, né, das mídias sociais, de Instagram, tanto meditação como yoga, eu sou professora de meditação também, estudo Buda Dharma há alguns anos, sou instrutora de mindfulness, estou formada aí há bastante tempo. Mas enfim, tanto na meditação quanto no yoga tem um pouco essa pegadinha das redes sociais, porque é a dualidade, né, gente? É a balança. Por um lado, é interessante porque tem esse boom. As pessoas às vezes olham aquela imagem e elas querem fazer aquilo. Elas querem ter aquele corpo, enfim, cada um sabe aquilo que interessa para si. Sim. Mas por outro lado também isso afasta. Então, tem um pouco essa balança. Mas a nossa vida é assim, né, Larissa, também, né? Se a gente for Nós pensar. vivemos em Você coloca no dualidade. vídeo é o que você quer que a pessoa Uhum. veja, né? O que você quer, né? Nem toda a vida que está sendo ali mostrada é verdadeira, Uhum. né? A Aqui. gente tem que aprender a se construir e desconstruir. Construir e Isso desconstruir. mesmo, Porque nós isso mesmo. construímos uma imagem a todo momento, mas também nós precisamos desconstruir para a gente se abrir um pouco para experimentar coisas novas. Então, vai um pouco nesses dois. E não tem o bom e o ruim. Não, aprendizado, né? Aprendizado. Né? Exato. Larice, fala assim para mim. Você está com projetos, tem aí sonhos, coisas que gostaria de realizar ainda Ai, dentro aí sempre, do teu né? trabalho, da tua missão de yoga. Como é que tá aí Ai, esse gente, coração sonhador? projetos, sonhar, sempre. Se tiver yoga envolvido no meio, melhor ainda. Tá lá, né?
Nós temos aí uma turma começando, né, de yoga integral, agora em abril. Mais uma turma começando, que na verdade é a primeira aí desse ano, de 2022. Tem retiro chegando dia 21 de Olha abril. que Quem estiver legal. procurando aí retiro no feriado Tiradentes, do dia 21 ao dia 24, no Chakra do Coração. E é essa minha parceira, super parceira. Nós fazemos as viagens para a Índia. Tem também outras viagens de autoconhecimento, que a gente chama. Fica ali perto, fica pertinho de São Paulo, pertinho de São Roque, em Mairinque. Podem procurar aí a roupa Chakra do Coração. Podem seguir também o Instagram do Natureza Interior para saber as novidades. Isso, Venham todos gente. para estar coladinho, juntinho. E tem informação de meditação começando. A data é provavelmente aí para junho, tá bom? Como eu tô no período aí de neném, as coisas estão se ajeitando, então eu tô fechando Vai aí ser a agenda. presencial ou vai ser online esse de meditação? Presencial. Olha, Presencial. essa questão aí do online e do presencial, eu até experimentei no curso de formação de yoga, quando estou falando de cursos, tá, gente? Não somente Sim, de aulas sim. regulares. No curso de formação de yoga, quando entrou a pandemia, eu tentei fazer um módulo online. Eu não gostei muito, eu não curti Não muito. Eu gostou? preferi dar uma pausa no curso. Eu continuo Ah, dando algumas aulas online, por exemplo, algumas aulas teóricas, algumas coisas, mas o curso não dá para ser, e nem de meditação. Então, o que eu faço? Eu dou o que precisa mesmo presencial e online fica só como estudos adicionais, né? tipo uma Complementares. mentoria, você vai Tipo uma acompanhando o mentoria, pessoal. exato. Acompanhando o grupo. Esse é o modelo da Larissa, tá? É o meu Tá modelo e certo, é como como você eu se me sente bem adaptei. trabalhando, justamente. Exatamente. Como eu me sinto bem. Então, tem curso de formação de meditação para acontecer. Esse curso é o módulo 1, é o módulo básico, ele tem 6 meses, tá? De aprofundamento de práticas. A base é budismo tibetano, que é a minha base aí que eu estudo, tá? Legal. E tem aí, vamos ver, estamos sentindo o campo, que é Índia 2023, para o início de 2023. Nós ainda não divulgamos realmente as datas e tudo, não abrimos para começarem os pagamentos e tudo mais, porque nós estamos sentindo a pandemia, como que vai estar, tá bom? Isso, Então, a gente está abrindo para sentir como que vai ser. Mas contando um pouco desse projeto de viagens de autoconhecimento, que a gente faz Índia, Peru e por aí vai, são viagens em que a gente estuda Advaita Vedanta, que é a minha base, a da Amita também, que é essa minha parceira. Então, nós estudamos Vedanta, tem práticas de yoga, mindfulness, tudo isso incluso. Então, é como se fosse um retiro em viagem. Tem os momentos, com é claro. duração de quanto tempo, Larissa? Ó, a Índia são 20 dias 20 e o Peru dias, 10, tá? 10 dias. Então, Legal. nós vamos, a gente viaja, tem os momentos de conhecer as coisas, mas também tem um momento de silêncio, tem um momento de leitura das escrituras, tem um momento também das nossas práticas pessoais, partilha, muita meditação. Então, Que legal. é como se fosse uma jornada mesmo, um retiro viajando. Projeto Na legal. Índia, nós visitamos 3 cidades, que é a Auroville, que é lá a base do projeto do Aurobindo, do Yoga Integral. Sim. A gente vai para Arunachala, Tiruvannamalai, Ramana Ashram e Rishikesh. Então, esses são os nossos 3 pontos aí da viagem. E, ai, gente, sou suspeita para falar. É, Você vê que os olhos chegam a um brilho, né? Eu sinto brilha, isso até mesmo. um A tua feição calorzinho. muda quando você fala do projeto, muito legal. Eu sinto É até um bom, calorzinho assim na alma, é porque amo bom. muito fazer isso. E aí, de projetos são esses. Para quem tá por aqui, em São Paulo, que a gente está pertinho de São Paulo, tô em Mogi, é 1 horinha de São Paulo, é super perto. Quiser conhecer um pouco mais o trabalho, vir fazer aulas de yoga, quiser também fazer curso de formação, tudo pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram, que nós respondemos, a nossa equipe. E também, para quem é interessado em Kriya Yoga, agora, em abril, no dia, eu acho que é 7 e 8 de abril, não tenho certeza, vai ter a primeira iniciação em Kriya Yoga aqui no espaço também. É um evento de yoga próximo que está aí chegando. Quem tiver Que legal. interessado, manda mensagem. Gente, então é só seguir
do Natureza Interior lá, que vai ter todas as notícias por lá, né? A Ai, Jussara mandou uma pergunta aqui para ti, deixa eu achar muito ela gostoso aqui, ó. de conversar com É você, gostoso ficar aqui, de batendo falar. papo. Ó. Menina, você sabe que eu tinha Hã? esquecido que fazer live é tão gostoso assim? Então, precisa fazer mais, contando todas Verdade. essas coisas, precisa fazer mais. Ó, a Jussara pergunta para ti se a procura por cursos de formação aumentou esse ano. Você acha que teve uma diferença? Olha, Você eu acha que teve acho. diferença até em relação à procura, à busca do yoga aí depois da pandemia? Eu não consigo medir, um pouco falando de aulas regulares do yoga, eu não consigo medir ainda, porque como está voltando a quantidade que era de alunos anterior, eu não consigo medir ainda, porque tem Tá, muitos alunos comparar, né? Não dá para ativos. comparar. Eu ainda estou nesse limiar, eu não consigo comparar. Mas é claro que virou o ano, gente, outra história, né? No É, início do né? ano, a coisa realmente agora está indo. O ano passado, final do ano passado, foi final, nem final, meio do ano passado, né? Foi um período assim mais parado, realmente a gente teve que fechar. Então, agora passou aí janeiro, fevereiro, realmente, mas a gente tem muitos alunos antigos voltando, então eu vou conseguir ter essa comparação, eu acho que mais para o meio do ano, talvez lá para É. maio, junho, eu vou conseguir E o teu saber um curso vai pouco mais. começar ainda, né? Ainda tem gente aí interessada entrando em contato e tudo mais Uhum. também, né? E De formação. o curso de formação, a gente sempre tem procura, porque como as vagas são limitadas, não são cursos de muitas pessoas, né? Como eu tenho amigos que dão cursos para muitas pessoas, sempre fica gente para a próxima turma. Que legal. Então, as nossas turmas sempre tem gente, porque é isso. Tem gente que não conseguiu entrar na outra turma, daí fica para a próxima e vai indo. Isso. Então, se alguém que está aqui na live, ou alguém que assistir depois o vídeo no IGTV e tiver interesse em conhecer mais e saber mais aí sobre yoga integral, o que, que você indica a pessoa primeiro a fazer? A ler algum livro, a buscar a informação em algum site antes para saber um pouco mais? O que, que você indica? Para saber sobre yoga integral, eu sempre falo para lerem livros, né? Pode ler o livro do Aurobindo. Ah, eu tô aqui na frente, eu tô no escritório, eu tô na frente da estante. Tipo, Peraí. todos eles estão ali atrás olhando para você, né? Ó, tem esse livro Esse é o aqui. primeirão que você indica. Esse é o primeiro, Shri Aurobindo ou Aventura da Consciência. É um livro, gente, para quem tá aí chegando, que nunca teve contato com Shri Aurobindo e tudo, é denso. Ele é filósofo, então não é aquela leitura que você vai falar assim, nossa, às vezes entendi tudo. Às vezes você precisa de ler uma vez, duas vezes e por aí vai. Mas esse livro, foi escrito pelo Sat Prem, que pega os ensinamentos do Aurobindo, mas a leitura é fácil. Então, indico para vocês, tá bom? Aqui. Ótimo, Podem super legal. começar, Dica podem ler boa. esse livro que com certeza vocês vão se encantar. Shri Aurobindo ou Aventura da Consciência. Muito legal. Além Dica disso, boa. gente, tem internet, né? Podem abusar aí Tem da bastante internet. informação. Tem bastante informação. Podem buscar sobre Auroville, que é aí a base do trabalho do Aurobindo, dessa transformação planetária, social. E também qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiserem saber mais, se quiserem ler mais, gente, me manda uma mensagem, que eu tô aqui sedenta para passar para vocês, Ah, compartilhar e que legal. transbordar um pouquinho. Excelente. Lara, a gente vai entrar assim nos nossos 10 minutos finais de live. E aí eu queria perguntar assim para ti, se hoje você, com toda a tua experiência, qual é assim, bem, isso você já deve fazer com teus alunos do curso de formação, né? Mas qual é aquele conselho que você daria para os professores que estão trabalhando e às vezes estão desmotivados e para aqueles que estão começando assim? Eu, se eu fosse falar assim com a Larissa de 10 anos atrás, né, tivesse aqui frente a frente, e aí sabe, para falar, para dar uma palavra e tudo, eu falaria esteja aberto para receber, para experimentar. Às vezes, se tá desmotivado, se a coisa não tá rolando, experimenta uma coisa nova. Experimenta um outro curso,
Às vezes um curso de formação você não se motivou tanto, experimenta outro. Experimenta uma nova aula com outro professor, e experimenta fazer uma viagem, enfim, conhecer alguém diferente que possa te trazer algo a mais. E para aqueles que já estão trabalhando nisso há um tempo, também experimentem coisas novas. Ousem sair um pouco das caixinhas, porque o que acontece às vezes, falando para quem é professor, tá? Quem é professor de yoga, a gente fica acostumado ao mesmo jeito de dar a aula, acostumado aos mesmos tipos de leitura, aos mesmos tipos de conversa, né? E experimentem algo novo. Tenho certeza que isso vai começar a transformar. Falando, puxando para o Aurobindo, ele fala um pouco disso, né? Toda vez que a gente quer dar um passo à frente, eu preciso deixar tudo que me trouxe até aqui para eu conseguir dar esse passo. Porque tudo aquilo que até hoje, exatamente hoje na sua vida, tudo aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar além. Para você ir além, você precisa deixar um pouco aquilo que te fez até agora. Então, para a gente conseguir sempre ir além, a gente precisa se desconstruir, a gente precisa esvaziar sempre a mochila, olhar para o outro com esse olhar de curiosidade. Contando um pouquinho de história, eu adoro contar histórias, eu estive no Nepal. Uma das cenas que mais me marcou, eu fiquei um tempo no Nepal, me aprofundando na meditação, aprofundando no budismo tibetano. Eu bati o olho num senhor que ele devia ter uns 300 anos, gente. Eu nem sei quantos anos. Mas quando eu me aproximei e eu cheguei perto, o olhar era de uma criança. Olha que lindo. Então, aquele corpo envelhecido, isso foi uma grande lição. Aquele corpo envelhecido tinha uma alma de criança, tinha um olhar de curiosidade. Estudando um pouco mais sobre tudo isso, né? A base da cultura tibetana e budismo e tudo, eu entendi. Então, esse olhar curioso, que é isso que eu tô falando, esse ousar experimentar. Porque a curiosidade sempre leva a gente a ampliar os horizontes, a ampliar um pouco mais. E ao invés da gente entrar sempre naquele ciclo da mesmice, os ciclos da reclamação, os ciclos do falta de colorido na vida, falta de propósito. Incomodar, né? Talvez seja só você mudar um pouco as lentes do óculos, desembaçar o óculos, colocar mais curiosidade, experimentar algo diferente, algo novo. É muito legal isso que você falou, porque é uma coisa que a gente até do Aliança incentiva bastante, né? Que é que as pessoas se atualizem, né? Façam cursos, troquem informações com outros professores, né? Isso é tão rico. É rico demais. A gente não pode perder isso, né? A gente não pode viver num mundinho fechado, né? Então, o mundo muito importante. O mundo é a base de troca. Não tem outra forma, é troca. O ar que eu estou respirando é o mesmo ar que todos os seres estão respirando, e quem está aqui, as plantas e tudo isso é interser. Isso é coexistir com todo, é troca. Se na minha vida eu estou assim, talvez esteja acontecendo sofrimento. Se não está havendo troca, você está muito fechado, talvez um sofrimento esteja acontecendo aí. Então, quanto mais a gente está aberto, quanto mais a troca, mais há crescimento, mais a comunidade, a humanidade, e não somente o euzinho, né? O indivíduo fechado em si mesmo. A gente não pode estagnar, né? Não pode estagnar. E isso faz até vou fazer até menção aqui do nosso estudo continuado, né? Que a gente vai ter que começar a comprovar aí os associados da aliança, né? Que estão se atualizando e tudo mais. Então, casou. Bacana. Você ter dito tudo que você falou, foi ótimo, achei super legal. Olá, e o que você teria agora, assim, vou te pegar desprevenida, uma mensagem que você gostaria de dar hoje? Uma mensagem, uma frase, ou uma história rapidinha, ou o que durante todo esse tempo que a gente passou de pandemia, te ficou de aprendizado. Não sei, uma mensagem final que você gostaria de dar aqui. Eu acho... eu te peguei desprevenida, né? E na quarta-feira que vem, você vai dar uma aula para nós, né?
que pode ser uma prática, que pode ser algo teórico. Então, se você também já teve essa ideia do que você vai falar, você pode falar agora também. Não tenho ideia de que a gente vai fazer na quarta-feira que vem. Surpresa. Eba! Eu gosto também. Surpresa. Eu entrei aí no Instagram da Aliança, eu vi muitas pessoas fazendo práticas de yoga e tudo. Sim, Talvez eu traga um pouquinho de estudo. muito legal. A gente adora. A gente Trazer um adora. pouquinho de estudo casado com esse tema que você me perguntou, né, da frase, que eu acho que é o interser. Eu acho que o que fechou aqui essa live um pouco sobre essa concepção de comunidade desse todo. Minha bateria aqui tá quase acabando, olha, não vai dar certo. Olha que providencial, bem no final. Então, sobre esse interser. Então, nós vamos conversar a semana que vem sobre humanidade, interser, senso de pertencimento a essa espécie, Legal. ser humano. Muito Boa dica. legal, Lari. Adorei, Vamos lá. adorei. Não percam, vai ser muito Não legal. perca. Fica salvo, né? Fica salvo. Maravilha. Fica Tem salvo. como o pessoal assistir depois. E para a gente finalizar aqui, contando não, vamos refletir sobre o que é esse interser. Muitas pessoas nunca ouviram falar, talvez, nesse termo. Esse é um termo bem comum e tem a base aí no budismo tibetano, que é esse senso sabe aquela flor da vida? Não sei se todo mundo sabe, que é aquele globo que tem tudo conectado. E o interser, ele fala um pouco disso. Por exemplo, você está nesse exato momento, ok? Vendo a tela de um celular. Sim. Para esse celular existir na sua frente ou na sua mão agora, ele precisou de pessoas montando as peças ou de máquinas sendo operadas por outras pessoas. Para esse celular estar aí à sua frente agora, ele precisou do meio ambiente. Talvez ele tem uma capa de plástico, então ele veio do petróleo, ele precisou do sol, ele precisou da terra, ele precisou deixa eu ver, de mais o quê? De eletricidade, de luz. Teve uma pessoa que teve um insight que descobriu a eletricidade e você consegue carregar o seu celular agora. Assim como nesse exato momento você está com roupas. E essa roupa que você está vestindo, ela passou por mãos. Ou que colheram o algodão, ou mãos que costuraram, ou mãos que colocaram a etiqueta dessa roupa. Então, esse senso de interser, de que nada está separado, que tudo faz parte de uma grande teia, de um todo, nos faz perceber que nós não podemos existir sozinhos. É impossível a espécie humana, um ser humano, estar sozinho. A gente pode até ir lá para o meio do mato e falar assim, estou aqui na caverna existindo sozinho, mas você vai precisar de comer. É uma planta, aquela planta depende do sol, depende da terra, depende de outros seres para estar ali. Essa planta, ela precisa de uma polinização das abelhas, dos animais, dos insetos. Então, quanto mais nós vamos ampliando essa percepção, mais nós entendemos de que nada, absolutamente nada, está separado de você e que você está interconectado com absolutamente tudo. Então, esse é o senso, essa é a ideia desse interser, de existir de forma integral, de forma interligada. Muito legal. E aí você pode trazer para a sua vida isso. Exatamente tudo ao seu redor depende de outros seres. Tudo. A gente pode brincar isso no alimento, enquanto você come, enquanto você toma um banho. Esses dias eu estava no chuveiro e eu fico brincando disso. Eu olhei para cima, eu vi um chuveiro e falei assim, nossa, que maravilha, alguém instalou esse chuveiro para mim. E como eu sou grata por poder desfrutar desse momento de um banho e de agradecer, porque teve um ser, uma pessoa que instalou aquele chuveiro e eu posso desfrutar disso agora. Sim. Muito legal isso que você falou, eu adorei. É uma boa reflexão pra gente, mesmo.
A gente às vezes entra num automático na vida, né, no nosso dia a dia, e não para pensar nesses detalhes da vida, né? Então, foi super legal. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, acho que Eu rendeu aí também. uma reflexão bacana. Acho que você trouxe um monte de dica, conhecimento. O pessoal que está assistindo, com certeza, ficou feliz aí com esse bate-papo. Obrigada, viu, por Bacana. ter aceito. Obrigada por disponibilizar esse tempinho aí com a gente. Eu que agradeço imensamente, porque, como eu falei, né, eu estou com um bebê de 8 meses, então tem aí mais ou menos uns 9 meses ou 10 meses que eu estou um pouco longe das lives, um pouco longe das mídias, porque realmente maternidade. A gente Então, entende. senti um calorzinho, fiquei muito feliz com essa live, então acredito que isso tenha aberto aí algumas portas. Ótimo, feliz, feliz. Então, muito obrigada Bacana, Rô. e até quarta-feira que vem. Namastê, gratidão a todos que estiveram aqui, quem está assistindo também a esse vídeo. Grande beijo. Beijo.